Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa de crochê no ponto espinha de peixe com essa lateral que a gente ama demais por aqui. Pessoal, confesso para vocês que provavelmente eu vou reduzir a quantidade de modelos como esse aqui com essa lateral que a gente gosta, porque eu já fiz bastante aqui no canal, tá? Se vocês quiserem, claro, eu posso continuar trazendo, porém, se vocês preferirem, eu posso trazer outros modelos. Eu sei que vocês gostam muito, esse é um tipo de vídeo que sempre dá muito bom aqui no canal e eu entendo dessa forma que vocês gostam, então me contem aqui nos comentários. Essa aula ficou bem econômica, no corpo e lateral da bolsa usei só um novelo, do outro novelo só usei para fazer a alça e o chaveiro, então fica bem econômico. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga crocheteira ou naquele grupo de crochê que você faz parte. Peço que vocês assistam até o final da aula, porque eu vou deixar os meus fornecedores para essa aula aqui na descrição e durante a aula, e também no final eu vou passar as medidas que essa bolsa ficou. Vou pegar aqui a minha balança para a gente ver o peso que ela ficou já com os acessórios, tá? Ó, com os acessórios, a bolsa ficou pesando 405 gramas, combinado? Então, se você também não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição. Me dá essa força, depois desse vídeo, vai lá, entra no vídeo, curte, comenta um coração, só para você me apoiar e o vídeo ser entregue para mais pessoas. Assim eu vou postar mais aulas aqui para vocês. E se vocês ainda não fazem parte da comunidade Fios Tata, eu vou deixar uma foto passando aqui dos 2 últimos modelos que tivemos por lá. E lembrando que essa semana também vai ter aula nova na área de membros. Então, se você quiser fazer parte, é só clicar em Seja Membro aqui do lado do nome do canal ou no link que eu vou deixar aqui na descrição. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um pouco mais de um novelo nessa bolsa. Para o corpo da bolsa e na lateral, utilizei apenas um novelo. E de um segundo novelo, utilizei apenas para fazer a nossa alça e o nosso chaveiro. Então, caso você não vá utilizar o chaveiro e vá colocar outra alça, você não vai precisar de outro novelo. Um só vai dar, tá bom? Esse novelo tem 140 metros, o fio tem 27 milímetros, então a sua bolsa fica leve e estruturada ao mesmo tempo. Eu estou utilizando a cor verde bandeira. Nós temos cupom de desconto no site da Fios Guarani, que é FIOSTATA10, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles também vendem pela Shopee, aí o cupom de desconto não funciona, mas você vê o que fica melhor pra você, tá bom? Eu vou deixar os dois links aqui na descrição. Vou usar uma agulha de 6 milímetros, tesoura, 2 argolas articuláveis. Para essa bolsa, eu escolhi acessórios no grafite. Tenho aqui um fecho tigre de imã. Ele, na verdade, ele é conhecido como fecho lion. E eu chamo ele de fecho tigre. Tenho aqui 2 porta-alças. Os acessórios dessa aula são lá da loja Matilda. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E nós também temos cupom de desconto. O nosso cupom lá é TATA, tudo maiúsculo, THTA. E quando eu fiz o meu pedido, eu acabei esquecendo de pedir mosquetão. Então, eu vou acabar utilizando o que eu tenho aqui mesmo. Mas na descrição eu vou deixar o link de um mosquetão para você já colocar junto do seu pedido, tá bom? Eu não gosto desse daqui, pessoal, eu confesso para vocês, mas eu tinha ele guardado aqui há muito tempo, então eu vou utilizar ele nessa aula, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 41 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você vai precisar aumentar de 2 em 2 correntes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou trabalhar aqui 41 correntes. Fiz aqui 41 correntes. Ficou com 35 centímetros. Nós temos, então, as correntes e nós vamos virar e trabalhar atrás delas. Deixa eu pegar até uma outra agulha aqui para mostrar para vocês.
nós vamos trabalhar nessas ondulações, nesses gominhos que nós temos atrás de cada corrente, tá? Vamos pular a primeira ondulação, que é essa daqui, e trabalhar a partir da segunda, tá bom? Então, vamos lá. Pulo a primeira ondulação, vou na segunda, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Entro aqui nessa alcinha, vou na próxima ondulação. Aqui é legal você deixar essa parte que tem a divisória pra cima e essa parte lisa pra baixo, tá? Sempre arrumando o fio pro seu trabalho ficar bonito, o seu ponto fica bem mais bonito. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Vamos na última alcinha, sempre na última alcinha, tá? Entra na próxima ondulação, arrumo o meu fio, ó, deixando essa parte pra cima. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Vamos na última alcinha, pego, entro na próxima ondulação, arrumo o fio. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vamos fazer isso até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz a minha primeira carreira, vocês já conseguem ver o ponto espinha de peixe. Sempre que a gente for finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Vou tirar aqui a minha agulha e vou entrar no último ponto aqui, entro por cima, ó, dessa forma, pego esse pedaço de fio, passo pra cima, porque a gente já vai arrematando ele, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou trazer o meu fio aqui pra trás. E também sempre vou arrumando ele, então, essa parte aqui pra cima, tá? De frente pra trás, eu vou entrar aqui onde eu trouxe esse pedacinho de fio pra cima, ó. Eu saio embaixo dessa alcinha, percebam. Pego o meu fio e levo lá pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vou arrumar o meu fio. Vou nessa alcinha. Entro no próximo ponto, saio embaixo dessa alcinha, pego o fio que vem do novelo, puxo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Percebam que você tá fazendo a mesma coisa que você fez na outra carreira, porém ao contrário, né? Lá você pegava na frente, entrava pra trás, ali você vai entrar na frente, sai aqui atrás, só que com o trabalho do avesso. Então, vamos lá, ó. Entro na última alcinha, vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo lá pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Arruma o seu fio, pega na última alcinha, vai no próximo ponto, pega o fio que vem do novelo, leva lá pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vamos então seguir desta forma até o último ponto. Fiz a minha segunda carreira, essa vai ser a parte que vai ficar dentro da bolsa, e a parte de fora, olha só, você já consegue ver o ponto se formando. Para finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente e vir o meu trabalho. A partir daqui é repetição. Uma carreira vai ser igual essa, outra carreira igual essa. Uma carreira igual essa, outra carreira igual essa, tá bom? Então, vamos lá fazer mais uma, sempre arrumando o nosso fio. Pessoal, o seu fio ficou muito embolado, você vai erguer, colocar essa parte aqui, ó, sentido o chão, pode até levantar e pôr essa parte pro chão pendurada. Não encostando no chão, tá? É pendurada. E segura o seu fio, ela vai desenrolando sozinha, tá?
Bom, agora eu entro aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu sempre saio embaixo dessa alcinha, tá? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. E esse primeiro ponto, basicamente, ele é sempre um ponto baixo. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Dá uma puxadinha assim, ó, porque senão o seu trabalho pode ser que ele dê uma enrugadinha. O crochê, pessoal, é você colocando a sua bolsa como você quer. Então, vai esticando, vai moldando ela, tá? Agora, vamos repetir o que fizemos nessa carreira aqui. Então, entra nessa alcinha, vai no próximo ponto, pega o fio que vem do novelo, ó, sempre arrumando, puxa aqui pra frente, fica com 3 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Vai na última alcinha que se formou, vai no próximo ponto, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente, fica com 3 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vai na última alcinha, entra no próximo ponto, pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra frente. Fica com 3 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vamos novamente fazer isso até o nosso último ponto. Fiz a minha terceira carreira. Sempre que for finalizar, vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho e aqui vamos trazer o fio junto aqui para trás. Vamos entrar de frente para trás no primeiro ponto, ó. Pego o fio que vem do novelo, ó, percebam que tá arrumado o fio. Puxo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2. Vamos na alcinha aqui da frente, vamos no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, levo lá pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vamos na última alcinha que se formou, entra no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo lá pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos então, pessoal, repetir apenas esse padrão até alcançar o comprimento que nós queremos. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e volto para mostrar para vocês. Fiz aqui, pessoal, 16 carreiras. De altura ficou 39,5. De comprimento, 20 centímetros. Se você quiser a sua bolsa maior de altura, você vai trabalhar mais correntes no início, aumenta de 2 em 2. Se você quiser maior de comprimento, você vai trabalhar mais carreiras. Também indico trabalhar de 2 em 2 a mais, tá? Sempre números pares. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa lateral. Eu vou fazer aqui, ó, você vai fazer o seguinte, se você fez números diferentes do meu, de quantidade de correntes, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a quantidade que você tem, eu tenho 40, e vai tirar 10 pontos, esses 10 pontos serão de base. No meu caso, eu fico com 30, a sua base vai ser mais ou menos aqui, tá? Eu fico com 30 pontos, esses 30 pontos eu vou dividir por 2, que vai dar 15. Então, 15 eu coloco desse lado e 15 eu coloco desse lado, e os 10 aqui na base. Então, você vai fazer essa conta, tá? Agora, se você fez muito maior de altura, você pode trabalhar aqui com 12 aqui. Então, você tira de 40, tira 12, vamos dizer que você fez 50, tira 12. O que sobrar, você divide por 2. Aí, coloca uma parte de um lado, uma parte do outro, tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa lateral. Pra gente fazer a nossa lateral, nós vamos trabalhar pegando nas alcinhas de trás, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, a minha primeira parte aqui da lateral serão 15 pontos. E eu vou trabalhar pontos baixos, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos no próximo ponto na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos no próximo ponto na alcinha de trás,
pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo tirando as 2 de uma vez. Vamos trabalhar fazendo 15 pontos baixos. Fiz aqui 15 pontos baixos e agora nós vamos trabalhar a diminuição de 3 pontos, tá? Que vai ser esse, deixa eu dar um zoom aqui. A diminuição vai ser desse, desse e desse ponto, tá? Então, eu entro na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Vou no primeiro ponto, sempre na alcinha de trás, tá bom? Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Por isso que eu falei pra vocês que da quantidade de pontos que você tem no total, você tira 10. Por quê? 6 desses pontos serão essas diminuições aqui e 4 de pontos baixos, que dá 10. Então, independente da quantidade de pontos que você tiver, você sempre vai ter essas 2 diminuições de 3 pontos e você precisa ter sempre números pares entre elas. Então, aqui eu fiz 4, eu nunca indico fazer menos que 4. Você pode aumentar, fazer 6 ou 8, tá? Também não indico fazer muitas, tá? E pra finalizar, a gente faz 15 pontos baixos, igual nós iniciamos, tá bom? Finalizei com 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. Os 6 primeiros pontos serão de pontos baixíssimos. Vamos continuar trabalhando pegando nessa alcinha aqui de trás, tá? Então, eu entro no primeiro ponto, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vou no segundo ponto, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vou no terceiro ponto, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Fiz aqui 3, vou fazer mais 3, ó, essa é a quarta, quinta, sexta. 6 pontos baixíssimos, vou virar aqui para vocês entenderem agora onde nós vamos trabalhar as 3 diminuições, ó. Uma diminuição vai ser nessa diminuição anterior, uma num ponto antes, uma num ponto depois. Serão esses 3 pontos a serem diminuídos aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, vamos contar quantos pontos nós temos antes desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, deixa eu voltar aqui. E vamos, então, pegando na alcinha de trás, trabalhar 8 pontos baixos, tá? Olha, fiz aqui 8 pontos baixos e agora nós vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Aqui, você pode já puxar aqui, ó, a sua lateral, assim, ó, pra ela ir tomando forma, tá? Então, vamos lá, ó. Entro no primeiro ponto, na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Agora, aqui, em vez de fazer 4 pontos baixos, nós vamos trabalhar apenas 2. 1 e 2. Se na carreira anterior você fez 6 pontos baixos, agora você vai fazer 4 e na próxima que você vai fazer 2, tá? Cada carreira a gente diminui 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Entro no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Entro no segundo, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Entro no terceiro, pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Agora, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui. Então, eu vou trabalhar 8 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos.
Fiz aqui o que eu falei pra vocês, 8 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Finalizei com uma corrente, ó, deixa eu desmanchar aqui pra vocês verem, ó. 6 pontos baixíssimos, finaliza com uma corrente. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar 6 pontos baixíssimos pegando na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, é só você trabalhar um ponto baixo a menos do que você trabalhou na carreira anterior. Então, eu fiz 8 pontos baixos, agora eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Fiz aqui 7 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Então, entro no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Na carreira anterior, eu fiz uma diminuição, 2 pontos baixos e outra diminuição. Agora, eu retiro os 2 que eu já fiz da carreira anterior e vou fazer mais uma diminuição. Fiz aqui uma diminuição e logo em seguida eu faço outra. Vou no primeiro ponto, puxo o fio, vou no segundo ponto, puxo o fio, vou no terceiro ponto e puxo o fio. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. E para finalizar, vamos trabalhar 7 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Fiz aqui 7 pontos baixos, 6 pontos baixíssimos e finaliza com uma corrente. Aqui, nós já finalizamos a nossa lateral, ela vai ficar assim, ó. Eu vou separar um pedaço de fio, corto e pode puxar ele todo aqui pra cima. Pra costurar, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver, você pode usar agulha de crochê mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai dar uma ajeitadinha aqui, ó, pra dentro, na sua lateral, pra ela já ficar no formato. Venho aqui nessa alcinha aqui, ó, e levo o fio lá pro outro lado. Agora, aqui, ó, eu vou pegar nessa alcinha do próximo ponto e nessa alcinha do próximo ponto. Passa o seu fio, são as 2 alcinhas de cima. Vamos no ponto de baixo, pego na alcinha, vou no ponto da frente, pego na alcinha também e passo o fio. Aqui é importante que, quando você passar o fio, você puxa muito bem pra garantir que não vai ficar solta essa costura, tá? Vamos no ponto de baixo, pego uma alcinha, vou no ponto da frente, pego uma alcinha e passo esse fio. Vamos no próximo ponto, pego uma alcinha, vou no ponto da frente e pego outra alcinha. Vamos seguir desta forma até ter costurado toda a nossa lateral. Costurei aqui a minha lateral, olha, ficou assim. Aí, é legal a gente pegar e colocar pra dentro aqui, ó, a lateral, pra ir arrumando ela e moldando ela conforme a gente quer, tá? Ó. Agora, o que sobrou de fio, eu vou passar dentro de alguns pontos. Vou cortar e vou passar um pingo de cola na ponta, mas você pode também fazer uma costura simples. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa, ó, que nós fizemos nessa lateral, só que desse lado. Deixa eu mostrar pra vocês que a única coisa que vai mudar é o primeiro ponto, que o nosso fio, ele não tá ainda no trabalho. Então, no primeiro ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e o primeiro não vai contar. Vou mostrar pra vocês o porquê. Ó, vamos no primeiro ponto, pegar na alcinha de dentro. E aqui, ó, eu trabalho um ponto baixo. Eu vou voltar no mesmo ponto e vou trabalhar outro. Percebam que esse segundo, ele tem essa alcinha aqui, ó. Que quando a gente voltar trabalhando ponto baixo e os últimos pontos serem pontos baixíssimos, nós pegamos nessa alcinha aqui, ó.
Tá vendo? Então, aqui você não conta que você tem 2, você só conta 1. Então, 1, 2, 3, 4, até fazer 15 pontos baixos. Então, você vai fazer 15 pontos baixos, uma diminuição de 3 pontos, 4 pontos baixos, outra diminuição de 3 pontos e 15 pontos baixos. Vai fazer uma corrente, vai voltar trabalhando 6 pontos baixíssimos, 8 pontos baixos, uma diminuição de 3 pontos, 2 pontos baixos, outra diminuição de 3 pontos, 8 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. O último ponto baixíssimo você vai fazer pegando nessa alcinha aqui. Não tem segredo, pessoal, não tem segredo nenhum. Pode voltar à aula, fazer essa lateral aqui, ó, só que inicia desta forma aqui, que vocês vão conseguir, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Já fiz a minha outra lateral, olha só como que ficou. Ó. Aí, o que que eu indico pra vocês? Tira um tempinho, vai pegando aqui, ó, e vai arrumando, moldando a sua bolsa no formato que você deseja, tá? E ela vai ficar certinha. Eu gosto muito de aqui, ó, na lateral, dobrar assim pra dentro, principalmente quando eu vou fazer a aplicação na argola articulável e na alça, tá? Olha só como que fica linda, gente. Fica bem certinha. E você pode escolher qual lado você gosta mais pra deixar pra frente. Eu gosto mais desse lado aqui pra deixar pra frente. Vou fazer aqui a aplicação das minhas argolas articuláveis pra facilitar. Ó, então, eu pego aqui na ponta, pego na lateral, pego do outro lado da lateral e volto a pegar na ponta aqui da bolsa. Opa! Eu queria também pegar essa pontinha aqui, ó. Acho que não vai dar. Então, vamos deixar assim mesmo. Depois, se eu conseguir, eu mostro pra vocês, ó. Mas assim já tá ótimo, ó. O verde bandeira com grafite fica de uma beleza, assim, gente, imensurável. E aqui desse lado a mesma coisa. E depois a gente aplica a alça nessa argola. Isso, pessoal, é só para que na hora que a gente for colocar o nosso fecho, não fique torto, tá? Então, agora vamos aplicar o nosso fecho. Vou pegar aqui um pedaço de fio, não precisa ser muito grande, não. Ó, um pedaço assim tá ótimo, vou dobrar no meio. Pego aqui o meu fecho. E essa parte aqui do meio, ó, passo dentro dessa argola. Aí, agora, esta parte aqui, ó, do fio, você abre, pega essas duas perninhas de fio, passa por dentro e puxa. Vamos achar aqui mais ou menos o meio. Deixa eu ver que vai ser aqui, ó. Agora, eu pego aqui a agulha. Entro de dentro pra fora e puxo as duas perninhas do fio. Vamos dar um nó. Ó, que lindo que fica, gente. Vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Então, dobra aqui essa tira de fio ao meio. Passo por dentro dessa argola do nosso fecho, abro, faço aqui um gesto de pinça, pego essas duas perninhas, passo por dentro e puxo.
como que você vai achar o meio, ó? Nós temos 16 carreiras, né? Aqui desse lado não vai dar certinho as 16, de duas em duas, né? Igual eu contei aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Aí aqui é o meio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Eu sei que o meio é mais ou menos aqui, ó. Então, abro aqui. Cadê? Deixa eu pegar minha agulha. E passo essas duas perninhas de fio lá pra dentro. E depois dou um nó. Só tem que ter cuidado pra não ficar com buraco na sua peça, tá? Vamos ter muito cuidado pra nossa bolsa ficar bem bonita. Vou dar um nó. Percebam que nos dois eu dou só um nó. Por quê? Se algum dos dois você vê que não ficou legal, que ficou torto, você desmancha e arruma, tá? Ó, aqui pra mim tá ótimo. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio dos dois lados, eu vou passar dentro dos pontos e passar um pingo de cola na ponta ou fazer uma costura simples. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Já arrematei aqui, olha, só falta passar uma colinha. Então, passei lá por dentro dos pontos e ficou assim. A alça, pessoal, eu não vou ensinar nessa aula, por quê? Primeiro, eu estou gravando de noite com auxílio de luz artificial. Eu, particularmente, acho que não dá pra ver tantos detalhes. E a alça, tem algumas pessoas que eu entendo que tem mais dificuldade de entender aonde eu trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma aula que eu ensino a fazer exatamente essa alça, tá bom? Com a mesma quantidade de correntes. Eu vou fazer ela e eu mostro o tamanho que eu fiz. Aí, caso você queira do mesmo tamanho que a minha, eu gosto de fazer essa alça mais ou menos ali com uns 28, 30, no máximo 32 centímetros, tá? Então, aqui na descrição, eu vou deixar o link da aula, dessa alça. Você assiste e volta aqui pra gente pôr na nossa bolsa, combinado? E aqui, ó, você pode colocar outras alças que eu já ensinei aqui no canal, se você preferir, tá bom? Então, eu vou fazer a alça e já volto com vocês. Fiz aqui a minha alça. Ficou com 30 centímetros. Ó. Agora, eu vou cortar esse fio. Puxo ele aqui pra cima. Entro aqui, ó, na minha bolsa. E aqui, vou puxar esse fio, ó, dentro da alça e depois eu vou passar um pingo de cola. Isso é para garantir que não solte e esse fio não vá puxando pra cima. Agora, vamos pôr aqui na nossa bolsa. Eita, gente, desculpa pela barulheira. Vamos pôr aqui. Colocou um lado. E vamos colocar o outro. É só ir passando aqui dentro da alça, pela ponta dela, né? E arrumar. Olha que linda que fica. Lembrando, pessoal, que a alça, ela costuma ceder um pouco. Por isso que eu fiz ela com 30 centímetros, tá? Ó. Agora, vamos fazer o chaveiro. Vamos fazer aqui o nosso chaveiro. Eu tenho aqui 3 tiras de mais ou menos 23 centímetros. Não precisa necessariamente ser esse tamanho, pode ser maior ou menor, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Percebam que tem um furinho.
Eu vou dobrar ao meio essas 3 tiras. E eu vou colocar aqui, ó, é aberto essa parte aqui, ó, que passa, tá vendo? Nesse sentido do furo, e não assim, assim. Então, encaixa aqui. Coloca bem lá pra dentro. Esse porta-alça da Matilda, ele fica bem firme, tá, gente? Mas, claro, se você quiser, você pode pingar um pouco de cola ali. Agora, eu pego aqui, ó, o parafuso. Pego a minha chave Allen de 1,5 mm. E vou fechar aqui. Ó, então pode puxar que você vai ver que não vai sair. Só tem que sempre estar arrumando lá dentro pra ficar bonitinho. Agora, a gente iguala essas pontas. Ó, que lindinho que fica. E vou repetir a mesma coisa com esse daqui. Já estou aqui com os meus 2 taceizinhos prontos. Vocês podem reparar que ele já vem com essa argola aqui. Eu vou pegar o meu alicate, eu vou abrir aqui um pouco. Esse metal, gente, ele é bem grosso, tá? Então, tem que tomar um cuidado para não estourar o seu alicate. Ó, abre um pouquinho, contanto que entre o mosquetão. Tá ótimo. Fecha o quanto você conseguir. E repete a mesma coisa do outro lado. Ó, abri um pouco, vamos ver se já vai entrar. Põe no mosquetão, tá, gente? Pronto. Aí fica assim, ó, se você sentir que precisa cortar um pouco mais, você corta. Eu primeiro vou colocar aqui na minha bolsa, deixa eu tirar o zoom primeiro. Ó, afastei vocês. Vamos ver, ó, o meu eu acho que vai ficar muito grande. Então, eu vou preferir... Vamos ver aqui. Prendi aqui, ó. Eu achei que tá muito grande. Deixa eu pôr um pouco mais pra cima. E aí, eu corto. Aí, ó, coloquei um pouco mais pra cima. Ainda acho que está grande. Muito comprido esse chaveiro. Então, eu venho aqui com a tesoura. E diminuo, ó. Agora sim... Pra mim tá ótimo, olha isso. Ó, afastei vocês mais um pouco ainda e esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Deixa eu arrumar aqui porque tá... Aí, agora sim. E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Eu vou aproveitar e vou passar as medidas finais pra vocês. De comprimento, ela ficou com 20 centímetros. De altura, ela ficou com 17. E de largura, 8 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa aqui um coração, pelo menos, para ajudar no engajamento dessa aula. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga crocheteira ou naquele grupo de crochê que você faz parte. Dessa forma, você vai estar me ajudando muito. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero em um próximo vídeo.